E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos lá, continuar com a análise da nossa prova Direito Financeiro para Procurador no Tribunal de Contas em Rondônia, tá? Excelente prova. Vamos lá. Começando, questão sem comentários aqui, para se você quiser pausar o vídeo, fazer por conta própria e depois vamos para os comentários. Questão 85. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem de interessante nessa questão aqui. Olha só. Nos termos da LRF, pode ser classificada como transferência voluntária a entrega espontânea de recursos de um ente da federação a outro que, olha só, ele está falando de transferência de recursos públicos, tá? Um dos assuntos mais importantes dentro de despesas públicas. E ele vai falar especificamente da transferência voluntária. Vamos lá. Olha só. Então, é transferência voluntária que seja derivada de determinação prevista na Constituição. Aqui é falso, tá? Olha só, transferência tem três espécies. A transferência obrigatória, automática e voluntária. A obrigatória é aquela que existe por determinação constitucional. Então, a alternativa A é uma transferência obrigatória, não é o nosso gabarito que está pedindo a transferência voluntária. B, que seja derivada de determinação prevista em lei. Quando uma transferência vem de uma obrigação prevista em lei, não é transferência voluntária, é transferência automática. E aqui você presta atenção que o examinador, ele foi bem esperto, ele se blindou. Ele falou aqui, ó, previsão em lei ordinária, ok. Por quê? Porque a transferência voluntária, ela tem que estar prevista na lei orçamentária, tá? Então, se ele deixa só só escrito lei aqui, pode ser que alguém recorresse falando, olha, mas a lei orçamentária tem que prever a transferência, então seria esse caso e tal. Quando ele colocou ordinária, mesmo a lei orçamentária sendo uma lei ordinária, eu entendo que ele definiu melhor o objeto aqui e, portanto, excluiu a possibilidade de ser uma transferência voluntária. C. Seja destinado ao SUS. Verba destinada ao SUS é sempre transferência automática, nunca transferência voluntária, tá? Isso é uma determinação expressa na LRF, veremos daqui a pouquinho. D, seja destinada à educação municipal. Olha só, uma transferência voluntária pode ser destinada à educação municipal? Pode sim, é o nosso gabarito aqui, tá? E a E, não seja oriunda de receita de capital. Não existe essa vedação aqui para as transferências voluntárias, tá? O examinador simplesmente inventou essa hipótese aqui para você. Vamos ver rapidamente, então, só para esse assunto ficar bem fixado, as três espécies de transferência. Olha só, a transferência obrigatória é o recurso que o Constituinte determinou o repasse. O melhor exemplo de todos é a repartição de receitas tributárias. Lembra aquele assunto que você já estudou lá em Direito Tributário? O Estado, quando ele arrecada o ICMS, ele fica com 100% do ICMS para ele? Não. 25% ele tem que passar para os municípios. O Estado, quando arrecada IPVA, ele fica com 100% do IPVA? Não. 50% do valor do IPVA ele tem que passar para o município em que o veículo está registrado. Nesse caso, essa é uma transferência de recurso do Estado para o município. Essa transferência, ela é voluntária? Não, é uma transferência obrigatória, tá? A transferência automática, por sua vez, é aquela que é realizada por força de uma determinação legal, tem uma lei que obriga. E aí, olha só, independe de instrumento de formalização. Essa é uma característica interessante. Tanto a transferência automática quanto a obrigatória, elas vão de um ente federativo para outro sem ter convênio, sem ter ajuste, sem ter contrato, sem ter nada. Tá? Simplesmente um ente federativo passa recurso para outro porque o ordenamento jurídico está obrigando, está mandando. Já no caso da transferência voluntária, não. Na transferência voluntária, um ente federativo passa recurso para outro porque quer. E esse porque quer é instrumentalizado através de um convênio, através de um termo de ajuste, de um termo de cooperação, ou seja, através de um instrumento jurídico que dê embasamento para isso. Um bom exemplo aqui é transferências em virtude do SAMU, tá? E aí tem uma outra característica aqui da transferência automática
que é muito importante, está no artigo 25. E olha só, o artigo 25 ele vai falar para a gente da transferência voluntária. Mas olha o que ele diz. Para efeito desta lei complementar, da LRF, né, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, ok? A título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, porque se decorrer de determinação constitucional é transferência obrigatória, de obrigação legal, porque aí é transferência automática, ou das destinadas ao SUS. Então, olha só, se for destinada ao SUS, também é transferência automática. Por quê? Porque o artigo 25 da LRF assim o diz. Então, a única hipótese lá nessa nossa questão era das transferências para educação municipal. Por isso o gabarito é a alternativa D. Ok? Vamos lá? Mais uma questão sem comentários aqui para você fazer sozinho, se quiser. Questão 86. As demais alternativas. E aí, bora lá? Vamos comentar essa questão interessante aqui. Olha só. Nos termos da LRF, os prazos para eliminação do percentual excedente ao limite fixado em lei complementar para despesa de pessoal no âmbito municipal. Então, olha só aqui. Isso que ele está falando é do limite para despesas com pessoal, tá? Você deve se recordar, estados e municípios podem gastar até 60% da receita corrente líquida com pessoal, a União pode gastar até 50%. Se o ente federativo estoura esse limite, ele tem um prazo para voltar. Esse prazo, em regra, é de 2 quadrimestres. Mas existem hipóteses em que esse prazo pode ser ampliado ou mesmo suspenso. É essas hipóteses que ele quer saber agora. Olha só, os prazos poderão ser suspensos na ocorrência de calamidade pública reconhecida pela Assembleia Legislativa de um Estado enquanto perdurar a situação. Essa questão é difícil, porque se você não conhece muito bem a LRF, você vai achar meio absurda essa hipótese. Porque olha só, ele está falando que é despesa no âmbito municipal. Se é um problema no âmbito municipal, por que é a Assembleia Legislativa que tem que aprovar esse estado de calamidade? Porque a LRF assim determinou, tá? Porque o legislador quis que fosse assim. Então, olha só, caso tenhamos uma calamidade pública em âmbito municipal, quem tem que aprovar essa calamidade pública em âmbito municipal não é a Câmara de Vereadores, é a Assembleia Legislativa do Estado. Interessante isso, né? Então, veja, e engraçado que eu estou gravando esse vídeo aqui durante a calamidade do coronavírus, né? Então, olha só, nesse caso que nós temos agora da calamidade do coronavírus, o prazo para os entes federativos voltarem ao seu limite de despesa com o pessoal da LRF está suspenso, justamente porque existe sim essa hipótese de suspensão e a alternativa A é o nosso gabarito. B. Poderão ser suspensos na ocorrência de estado de defesa, que poderá ser reconhecida pela Assembleia Legislativa de um Estado enquanto perdurar a situação. Não, tá? Por quê? Porque esse estado de defesa, ele não precisa ser reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado. Quem estabelece estado de defesa é a União, tá? Através do Presidente da República e do Congresso Nacional. Por isso, errada essa alternativa B. Alternativa C. Poderão ser suspensos em caso de crescimento real negativo do PIB. Olha, essa alternativa aqui também era difícil, por quê? Porque um crescimento negativo do PIB, ou seja, uma recessão econômica, ela de fato influencia nesses prazos, mas ela não gera suspensão do prazo, ela gera ampliação de 2 para 4 quadrimestres. Por isso está errada a alternativa C. A alternativa D. Poderão ser duplicados em caso de crescimento real positivo do PIB. Não, se o PIB está crescendo bem, não tem por que duplicar esses prazos, né? Até porque se está crescendo bem, presume-se que vai aumentar a receita do ente federativo e aí vai resolver o problema da despesa com o pessoal. Não poderão ser duplicados nem suspensos. Está errado. Existem sim hipóteses de suspensão, como uma calamidade pública que acabamos de ver, e hipóteses de duplicação, como essa hipótese aqui de crescimento negativo do PIB, ou seja, de diminuição do PIB. O nosso gabarito é a alternativa A. E aí, olha só aqui, artigo 65 da LRF.
Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese de estados e municípios. Enquanto perdurar a situação, serão suspensas a contagem dos prazos e das disposições estabelecidas nos artigos 23. É o artigo 23 que vai tratar pra gente do limite de despesas com pessoal, tá? E aí, só para complementar o conhecimento aqui, também suspende o prazo do artigo 31. O artigo 31 é o prazo para voltar ao limite de endividamento do ente federativo. Não estava sendo cobrado aqui nessa questão, mas é interessante você saber também. Beleza? É isso aí e vamos juntos!